Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Quantos estão felizes nessa noite? Como é bom estar na presença do Senhor, não é? Como é bom estarmos alegres, reunidos. Graças a Deus. Ainda bem que a remanescente está levantando aí vários pregadores. Já tem um tempinho que eu não trago a palavra aqui. E Deus ainda vai levantar mais pessoas. Porque Deus chamou a gente para uma guerra, não é isso, amados? E chamou você para se colocar de pé nessa peleja e te usar como instrumento nas mãos dele, amém? Quem achar a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel 21, coloque sobre as plantas dos vossos pés. Quem achou, diga amém. Versículo 10, por gentileza. Aqui pode estar um pouco diferente, mas está bem claro. E tem o mesmo sentido aí, amém? 2 Samuel 21, 10. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos das praças de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhido dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Eu vou repetir só o finalzinho aqui. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Amém? Possa se assentar nessa noite. Eu peço à comissão técnica da igreja trazer um copo d'água para mim, por favor. Amém? Amados, para que a gente possa entender essa palavra, é necessário que a gente volte um pouco no tempo. Aqui nós vemos, nesse versículo 10, acerca de uma atitude de uma mãe para com os corpos dos seus filhos que tinham sido mortos. Uma mãe em grande desespero toma uma atitude que é ficar tomando conta dos seus filhos sem vida, esperando que alguém tivesse misericórdia deles para que pudessem vir enterrá-los. Mas para que a gente entre nessa parte, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá em Josué, capítulo 9. Amém? A igreja está prestando atenção? Amém. A Bíblia nos relata que o povo, o Senhor já tinha mostrado a terra prometida para eles. Só que Deus tinha deixado uma coisa bem clara. Olha, existe uma terra prometida para vocês quando saírem do deserto. Só que a terra ela já está habitada. Lá nela tem os jebuseus, os heveus, os fariseus. E aí vocês vão ter que ir nessa terra que eu te prometi. E vocês vão ter que lutar para tomar posse da terra que eu tenho para vocês. Então a Bíblia nos mostra que, mesmo que Deus tinha mostrado uma terra prometida, Deus tinha deixado claro, vocês têm que ir lá, vocês têm que lutar, vocês têm que tomar posse da terra que eu separei para vocês. A Bíblia nos relata que o povo do Senhor, o seu exército, eles têm grandes vitórias.
Eles passam por Jericó, que vocês já sabem a história. Eles destroem aqueles murucai, eles tomam posse daquela cidade. Eles passam pela cidade de Ai. Na cidade de Ai eles têm vitória e eles tomam posse daquela cidade também. Então as pessoas ao redor, os reinos ao redor, ficou sabendo que o povo de Israel estava vencendo tudo. E que aonde o povo de Israel chegava, Deus dava vitória. O povo tinha o costume de quê? Eles consultavam o Senhor, Deus mandava eles para a guerra e Deus dava vitória. Então eles saíram dominando todos os povos, mas os reinos que ainda não tinham sido invadidos, estava tudo na lista. A Bíblia nos relata que houve um grande temor dos reis. E ali havia os povos, os gibeonitas. Os gibeonitas faziam parte de uma nação que ficou sabendo que o povo do Senhor estava chegando. E eles sabiam que eles estavam na lista para ser destruídos. Então eles tomaram uma decisão. A decisão que eles tomaram foi de ir até o povo do Senhor e pedir a eles que tivessem misericórdia, que não atacasse eles. Só que a ordem do Senhor foi clara. Todos teriam que ser destruídos. Porque quando eles não completam a missão que Deus dá, lá na frente haverá uma consequência. Então, quando Deus nos pede algo, quando Deus nos pede uma renúncia, quando Deus requer de nós um sacrifício, é porque Ele sabe que lá na frente, se você não fizer, haverá uma consequência para aquilo. E ali, os gibeonitas entenderam que eles seriam destruídos, então eles tinham que fazer alguma coisa. Então eles arquitetaram entre si o seguinte: olha, vamos até o líder, que seria Josué, vamos pedir para que ele faça uma aliança com a gente. Essa aliança é que eles não nos destruam, que nos proteja. Mas como é que a gente vai convencer ele se ele está aqui perto e a gente está na lista deles? Vamos fazer o seguinte: vamos pegar roupas velhas, vamos pegar pão amassado, vamos pegar um chinelo acabado, vamos pegar um vinho já azedo, vamos pegar ali aquelas pequenas, os porta-água que eles levavam água dentro, as moringas de água velhas, e vamos até eles chegar lá todo como mendigos. Quando a gente chegar até eles, vamos falar que a gente é de longe e que a gente andou muito, e vamos pedir a ele para que eles tenham misericórdia de nós e cuide do nosso reino caso algum inimigo vir nos atacar aqui para frente, em diante. Então eles fizeram isso, pegaram roupa velha, pegaram vinho velho, pão estragado, chinelo acabado. Eles foram como mendigo e chegaram perante Josué. Eles caminharam ali cerca de uns 3 dias, chegaram até Josué. E aí eles falaram: olha, Josué, nós viemos aqui fazer uma aliança contigo. Aí Josué fala assim: por que eu tenho que fazer aliança com vocês? Aí ele fala assim: moça, é porque a gente é um povo muito fraco. A gente veio de muito longe, Josué. Olha como é que estão as nossas roupas acabadas. Olha como é que está o nosso chinelo destruído. A gente trouxe pão, mas andamos tanto, viajamos tão longe que quando chegou aqui já estava tudo estragado. Josué, tem misericórdia do nosso povo. Então Josué consulta ali os anciãos, ele não consulta a Deus. Porque se ele consultasse a Deus, Deus revelaria que aquela comitiva dos gibeonitas estava mentindo, que eles moravam ali perto. Aí eles conversam ali, Josué conversa com os anciãos, com o pessoal. Aí eles chegam a uma conclusão: não, o pessoal mora longe, está com medo que os inimigos invadam eles, bora proteger eles, bora fazer um acordo. Então eles fizeram um acordo de proteger os gibeonitas. E ali eles fazem sacrifício, eles fazem ali perante o Senhor um acordo. E falam: olha, a gente não vai encostar em vocês não. E nós juramos até por nossa vida. Se por acaso alguém for atacar seu reino lá, nos avise que nós iremos lá. Aí ele, tudo bem, foram embora. Aí está Josué conquistando terra, conquistando. Quando passam uns 3 dias, Josué chega diante
dos gibeonitas. E quando ele chega naquele povo, ele tem uma grande surpresa. Ele viu que o povo estava perto, não era de longe. E aí ele não podia mais atacar os gibeonitas, porque eles fez um acordo diante de Deus. Quando Josué fala com o povo que ele não pode atacar os gibeonitas, que foram enganados, o povo se revolta. Fala, mas rapaz, a ordem de Deus foi para a gente renunciar tudo aí. A ordem de Deus foi para a gente entrar nesses povos, destruir todo mundo. Vocês não consultaram a Deus. Vocês tomaram a decisão por vocês. E agora a gente não pode tomar posse dos gibeonitas porque nós fizemos um acordo com eles perante Deus. E o povo naquela época tinha palavra. O povo não era igual eu, você que faz um compromisso aqui e daqui a alguns dias não compra. Se eles falaram que ia fazer, eles faziam. Se iam sacrificar algo a Deus, sacrificavam. Eles cumpriam os votos. E aí Josué fica preocupado porque os gibeonitas iriam sobreviver. E não era para sobreviver. Só que a Bíblia nos relata que ele faz o seguinte: tudo bem, a gente não vai atacar eles, mas vamos transformar eles em escravos. Então ele chega para os gibeonitas e fala assim: olha, a partir de hoje, vocês vão ser os cortadores de lenha, vão ser os pegadores de água, vocês vão ser nossos escravos. Matar a gente não vai, mas daqui para frente vocês serão escravos. Aí eles, por mim, tudo bem. Aí Josué fala assim: por que vocês mentiram para a gente? Por que vocês falaram que eu morava longe, se vocês estavam aqui tão perto? Aí o gibeonita falou bem assim: mas rapaz, a fama do seu Deus é tão grande, a fama sua cresceu tanto que a gente sabia que a gente estava na lista suas. A gente tinha que fazer alguma coisa, a gente tinha que tomar alguma providência, senão a gente seria destruído. Então nós tomamos a decisão de mentir para vocês, que a gente mentindo, a gente ao menos teria uma chance de sobreviver. Foi por isso que a gente mentiu, porque a gente não queria morrer. Aí ele está certo. E aí os gibeonitas sobreviveram. Não foram destruídos de todos os povos ao redor. Ficou o gibeonita. E isso teria uma grande consequência. Quem está entendendo até aqui? Amém? Era um povo que era para ser destruído, não foi, porque mentiu. O servo do Senhor não consultou a Deus. E depois eles não puderam ser mortos porque havia um acordo de protegê-los. A Bíblia nos relata que o tempo passa cerca de 400 anos depois. A Bíblia nos relata que Davi já estava governando, já era rei. E veio cerca de 3 anos de fome naquela região. Era fome e escassez. E quando veio a fome e escassez, Davi consulta a Deus. E Davi fala assim: Senhor, por que tem tanta seca, não chove e os animais estão morrendo de fome, a gente está nessa prova? Aí Deus fala assim: você sabe por quê? Foi porque foi feito um voto lá atrás de Josué com os gibeonitas. E antes de você, Davi, teve o rei Saul. O rei Saul não quis manter o voto. Foi lá até os gibeonitas e matou centenas. E não era para matar. Saul queria destruir o povo, queria acabar com os gibeonitas, sendo que o acordo foi feito na minha presença. E por causa de Saul, que foi lá destruir o povo, eu permiti a fome e a seca aqui. Aí Davi, tudo bem. Davi vai e manda chamar os gibeonitas. E fala: olha, gibeonitas, a fome, a sede, a dor que estamos passando aqui, foi porque foi quebrado o pacto. O compromisso foi desfeito por Saul lá atrás, que foi na sua terra e matou muitos dos seus. O que a gente pode fazer, gibeonita, para vocês, para que Deus nos perdoe e mande chuva? Aí o gibeonita fala assim: olha, a gente não quer ouro, a gente não quer prata, a gente não quer terra, a gente não quer matar os israelitas, não. A gente quer fazer o seguinte: para que Deus perdoe vocês por ter nos atacado, dê para a gente 7 descendentes de Saul, para que a gente enforque eles lá no meio do povo, para que todo mundo pudesse ver. Aí Davi fala: tudo bem.
Aí então Davi manda ir atrás de 7 descendentes de Saul. E esses 7 descendentes de Saul tinha 5 filhos de Merabe. Merabe era filho de Saul. Pegou 5 filhos de Merabe. E pegou também 2 filhos de Rispa, que foi a que nós lemos aqui. Pegou os filhos de Rispa, que Rispa era uma concubina de Saul. Ou seja, existia a esposa e tinha as concubinas. E ela teve esses filhos com Saul. Então pegaram 7 filhos e levaram até o gibeonita e falou: está aqui os 7. Eles pegaram os 7 e enforcaram em meio à praça para todo mundo ver. A Bíblia nos relata que depois que foi feito isso, mesmo assim a chuva não voltou. Diz que Rispa pegou um pano e cobriu-se sobre uma rocha, ou pode ter sido até mesmo um lajedo onde ela estava. E diz que ela ficou de guarda na frente dos corpos e sentou. A Bíblia nos relata que ela fica olhando os corpos durante cerca de 6 meses, que foi o período da plantação daquela época. Ela observava durante cerca de 6 meses os corpos dos seus filhos. A Bíblia diz que durante um dia vinham as aves para comer os corpos. Aí ela expulsava com um pano, batia e expulsava. Durante a noite vinham as feras para atacar os corpos. Aí durante a noite ela pegava pau, pegava pedra e expulsava. Ela ficou fazendo isso durante cerca de 6 meses. Os corpos já estavam em estado de decomposição. Durante cerca de 6 meses, uma mãe fazendo isso. A Bíblia nos relata que está passando um homem. E vê ela fazendo isso. O homem corre até Davi e fala: Davi, você sabe Rispa? Aquela que você pegou 2 filhos lá e entregou para ser morto? Davi, sei. Ela está lá até hoje, tem 6 meses, cuidando dos corpos dela e dos filhos de Merabe. Está cuidando dos 2 dela e dos 5 da outra. Durante o dia ela expulsa as aves, os abutres, e durante a noite expulsa as feras para não atacar os corpos. Aí Davi fala: é mesmo? Sim. Pois é, vá até ela. Pegue os corpos dos filhos dela. Vá até também os corpos dos ossos de Saul e Jonatas, que morreram também, e junta os ossos de Saul, de Jonatas, dos filhos dela, enterra e faça um velório. Aí foram lá, pegaram os corpos e levaram, e enterraram. Agora eu vou começar a entrar nessa palavra. Quando nós observamos a atitude de Rispa, que seus filhos tinham sido pegos para serem entregues, ela entendeu que seus filhos iriam ter uma morte vergonhosa, porque a culpa não era deles, a culpa era do avô deles. Mas a maldição que o avô fez perseguiu a sua família. Então ela não aceitava aquilo. Ela ficava ali: eu não aceito, não é possível. Porque quando uma pessoa era morta e largada lá o corpo e não era enterrado, era sinal de vergonha. Aquilo era a pior coisa que poderia acontecer com alguém: ser comido por animais, por pássaros. Era feito com bandidos, com pessoas que eram desamadas, desgostosas, mas com pessoas inocentes, que era uma vergonha. Então ela não aceitou. Ela ficou ali, em frente aos corpos. Durante o dia guardava e durante a noite guardava. E ela não saiu de lá até que ela seja anotada. Mas um dia o rei anotou. E quando a gente começa a observar a história dela, a gente olha para a igreja, para as mães da igreja. A gente tem que tirar uma visão espiritual disso. Quantas mães estão aqui na igreja, estão na presença, e os filhos estão mortos por mundo? Está na mão do inimigo, o inimigo faz o que quer, está envergonhando, está na droga, na prostituição, no pecado, o inimigo está olhando e rindo. Mas dentro da casa do Senhor, na presença, tem mãe que fala: eu não desisto dos meus filhos, um dia eu vou ver meus filhos na presença. Eles podem estar mortos no mundo, pode estar lá o inimigo zoando, pode estar o inimigo lá acabando com eles, mas eu creio que um dia o rei vai ver minha oração. A mãe durante o dia está orando, porque enquanto os filhos estão lá fora,
E quando os filhos estão perdidos, tem mãe clamando. E quando a mãe clama, Deus manda a providência e guarda os filhos. Durante o dia a mãe está jejuando, durante a madrugada ela levanta e ora, durante o dia contra o inimigo, de madrugada ela busca: Senhor, tem misericórdia do meu filho, da minha filha, guarda, protege. Eu sei que hoje não está na presença, mas um dia eu vou ver pregando, vou ver profetizando, vou ver falando que o Senhor é grande, vou ver louvando: eu creio, tu és o rei, e vai ouvir o meu clamor naquele lugar. Mãe, não desista, continua buscando por ser filho, continua buscando por ele e por ela. Deus está ouvindo o seu clamor, a tua luta, a tua peleja de dia e de noite. Não para, jejua, clama. O Senhor manda dizer: o rei está vendo você buscando a presença. Eu quero ser nessa noite aquele cara que passou e viu rispa na sua vida. Eu quero chegar para o rei e falar: rei, está vindo a tua serva lá na igreja, está orando, está clamando, está acreditando que o Senhor pode fazer algo por ela. E em nome de Jesus, hoje o rei responde a oração nesse lugar. Seu filho vai voltar para cá, vai pregar, vai aceitar Jesus. E o inferno vai ser envergonhado. Cadê as rispas na presença? As rispas que estende o pano sobre a rocha. Nossa rocha é Jesus. Cadê as rispas que estão clamando e buscando milagre? Nessa noite, o Senhor está te fortalecendo e dizendo: não para. De dia e de noite eu estou trabalhando, não para. Não aceita a situação dos seus filhos, dos seus netos, do seu sobrinho. Não aceita que o inimigo faça o que quer com eles. Fala: rei, eu estou aqui de dia e de noite te buscando. Ouça o meu clamor neste lugar e faz a tua obra na vida do meu filho, da minha filha. Cumpra a tua promessa em nome de Jesus. Hoje os céus se abrem e Deus visita eles. Deus está falando: não para, não desista, continua, luta, vai atrás, não para, porque enquanto você clama, enquanto você renuncia, Deus faz um milagre na sua vida. Foi cerca de 6 meses. Ela parou de trabalhar. Eu não tenho como dizer, porque a Bíblia não fala como é que ela estava sendo mantida, mas eu acredito que pessoas se compadeceram dela e levavam alimento, levavam água, a sustentava. Que pessoas olhavam aquela situação, se compadeciam e falavam: como é que pode? É porque ela sabia: eu não aceito. Meus filhos terão um velório digno. E eu quero dizer para mães nesta noite, que hoje o Senhor se compadece de vocês. Que mesmo que ainda não chegou o dia de você contar o testemunho deles aqui dentro, ou até mesmo em outra igreja, mas deles na presença, assim como Rispa era sustentada, era mantida para estar naquela peleja, hoje Deus te alimenta. E espiritualmente Ele te dá força, te dá uma água nova, te dá uma vestimenta nova, uma armadura nova, porque você se sente cansada, você se sente esgotada. Mas Deus está falando assim: hoje eu te alimento, eu te sustento, porque você vai ver o milagre que eu vou fazer na sua vida. Então nessa noite, sinta-se alimentado pela palavra, sinta-se cheio da presença, sinta-se que o rei está vendo você clamar e buscar ele. E hoje, em nome de Jesus Cristo, você sai daqui hoje mais fortalecida, mais cheia da presença, transbordando, porque Deus falou contigo neste lugar. O rei já ouviu o seu clamor e já deu a ordem para ir até eles. Está dizendo: se prepara, porque você vai contar o testemunho. Se prepare, porque é isso que você está fazendo, a renúncia, buscando, tem subido ao céu como aroma suave, e Deus vai responder na sua vida. Mas temos que renunciar a cada dia. Mãe, até mesmo papais, tem que renunciar. Renunciar ao pecado.
Renunciar aquilo que não agrada a Deus. Situações, relacionamento, tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor, você tem que renunciar. Por quê? Porque quando você renuncia, você está fazendo um sacrifício ao Senhor. Primeiro a obra começa em você. A obra começa em você. Depois dos seus filhos. Aí você está buscando, aí Deus fala, você está buscando pelos seus filhos, mas e você? Você vai renunciar quando? Você vai ficar nessa quando? Até quando? É tempo de deixar na rocha todo o peso. É tempo de estender sobre a rocha todo o pecado. É tempo de falar assim, eu jogo na rocha. Porque Deus está pronto para te dar vitória. E quando Rispa vê a comitiva do rei chegando, pegando seus filhos e levando, ela tem vitória. E quando você vê eles aqui, você vai contar um testemunho. Porque nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor já lançou uma comitiva de anjos atrás de seus filhos. Já lançou a comitiva e falou, vai lá e livra do acidente. Vai lá e livra do assalto. Vai lá e livra da morte. Vai lá e guarda, porque minha serva está na rocha aqui clamando. E eu não vou ficar de braços cruzados. Vai lá, anjo, e faz a obra. Nessa noite, uma comitiva de anjo está indo sobre a sua família, sobre a tua casa. Sabe por quê? Porque você está na rocha. Quem está na rocha nessa noite? Quem entregou sua família ao Senhor? Quem entregou sua família na rocha? Quem crê que hoje o Senhor visita a sua parentela, a sua casa de perto e de longe? Quem crê nessa noite? Toma posse hoje, o Senhor visita a tua casa, o Senhor leva o livramento, o Senhor leva a salvação, leva o renovo, leva a presença. E quando você sair lá fora, que entra na sua casa, entra e fala, eu profetizo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sai dessa casa, inimigo, sai desse quarto vício, em nome de Jesus. A minha casa pertence ao Senhor Jesus. Quem pode adorar Ele com as palmas nessa noite? Nós vamos ter uma última parte agora. Vai ser entregue as lembrancinhas. Eu quero saber quem entendeu essa palavra. Graças a Deus, foi feito um breve resumo, mas eu creio que a igreja entendeu. E eu não quero entregar esse microfone sem antes perguntar se tem alguém aqui em nosso meio que ouviu essa palavra, que se sentia morta, mas que hoje veio vida para você. E que você quer tomar essa decisão hoje, de servir a Cristo, entregar nas mãos dele a situação e ficar firme na rocha. Venha fazer parte dessa família. Levante a sua mão, eu quero orar por sua vida. Quem hoje quer aceitar Jesus, quer em nome de Jesus entregar sua vida a Ele, quer fazer nesta noite um compromisso com o Senhor, levante a sua mão. Nós estaremos orando por você. Mas a Bíblia diz assim, olha, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, e as palmas que adorei.